Facebook. Márcio, liga aqui para a gente que eu não enxergo. Isso. E vamos nós aqui para os recadinhos, né? Temos um recadinho que a gente sempre, quando está na época, a gente comenta. No próximo domingo nós teremos uma caravana para o Hospital dos Rancenianos lá em Itu. Quem quiser participar ou conhecer o trabalho que lá realizamos, a equipe, ainda temos algumas vagas no ônibus, né? E é um trabalho maravilhoso, que a equipe toda aqui, alguns colaboradores, estão lá conosco já há alguns 15 anos. Foram e gostaram do trabalho, né? E vamos aqui para o recadinho legal, que eu peço sempre para desligar o celular. Vamos aproveitar esse minuto para que possamos nos ligar com Jesus. Vamos ter esses momentos, uns 40 minutinhos, para nós. Desliguemos de tudo, vamos prestar muita atenção na palestra, vibração, na leitura das mensagens, para que possamos ter o aprendizado da noite. Tem um aviso importante: a noite da pizza transferiu a data para nós, que está ali os avisos nos quadros, vai ser dia 21/6/2025. Maiores informações na livraria, porque deve ter as pessoas que compraram os ingressos e tudo mais. Então, passa na livraria, pergunta lá para as meninas que elas dão a informação para vocês, tá bom? A campanha das 400 cestas básicas continua. Às vezes vai até 410, 415 cestas, mas como o Paz e Amor é um coração de mãe, acaba atendendo essas famílias que chegam também, às vezes, não fica sem ter o alimento para suas famílias. Continua o nosso evangelho pelo Zoom, a transmissão todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, para aqueles irmãos, companheiros que já fizeram parte da casa, muitos idosos, estão lá acompanhando conosco, lá, pessoas que trabalharam aqui por muitos anos, depois da pandemia não conseguiram mais retornar, estão no Zoom. Então, participa de casa, revê os amigos de Paz e Amor, e é muito bom. E essa equipe de terça aqui, temos bastante trabalhador que faz parte lá, nos ajudando da melhor forma, né? De vibração, preces, leitura, muito bom. É só pedir o endereço para a RAI, lá atrás, que é uma das colaboradoras, a Juliana, que tem o ID para participar. Hoje é a RAI Juliana que está no apoio, né? Lurdinha e Cristiane estão em casa com gripe. Vamos para a programação da noite. Leitura do Evangelho, prece inicial, será com a nossa querida Andréia Cristiane, né? Está ali concentrada, minha amiga Andréia. As vibrações e prece final está com a Sandra Podadeira, conhecida da casa, amigas de todos nós, aqui a nossa querida Sandra. E hoje o tema Parábola dos Talentos está com a nossa querida Angélica Sobral. Angélica, nós estamos aqui batendo um papo, somos amigos há muito tempo, de Paz e Amor. Sempre que tem um espaço aí na agenda dela, ela vem aqui falar do Evangelho, faz muitas palestras na casa, muito ocupada, né? Então nós teremos a Angélica hoje conosco. Que todos nós possamos assimilar o máximo a mensagem da noite, tudo que vai ser passado, para que possamos sair em paz, tranquilidade, em serenidade. E Paz e Amor é a nossa segunda casa, sempre de orações, de pensamentos e de todos os momentos. Muita paz, muita luz a todos. Bom trabalho. Vamos lá, André.
Boa noite a todos. Mensagem, palestra ao jugo leve. Vigiai e orai. Carlos A. Bacelli, Irmão José, Vida Simples, páginas 103, 104. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela caridade justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desce ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples voltada para os valores imperecíveis e imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6, parábola dos talentos. O Senhor age com um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Amado Mestre Jesus, mais uma noite estamos aqui reunidos para um novo ensinamento. Pedimos aos mentores dessa casa que possa nos envolver, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que assim possamos receber o ensinamento que vai trazer a nossa palestrante. E que possamos, durante a semana, manter essa paz até o próximo encontro da semana. Assim seja. Boa noite a todos. Dá para ouvir aí atrás? Então, que Jesus nos abençoe. Felizes por aqui chegar, felizes por aqui estar nessa noite, com os corações aquecidos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Que possamos vivenciar cada momento desse nosso encontro abençoado. Então, muitas vezes, sempre gostamos de frisar, muitas vezes nós chegamos agitados pela correria, trânsito, trabalho, problemáticas que fazem parte da nossa caminhada. Por isso, queridos irmãos, é tão importante esse momento antes do trabalho de serenar os nossos ânimos. Uma respiração mais leve, ouvir a música, uma leitura edificante, uma prece, nos tornando receptivos a toda a energia que o plano espiritual preparou e prepara para todos nós. Então, como disse o nosso companheiro, nós vamos hoje falar sobre o capítulo 16º do Evangelho, Servir a Deus e a Mamon, parábola dos talentos. Então, para bem compreender certas passagens, é necessário compreendermos, conhecermos os valores de muitas palavras empregadas nos textos e que caracterizam os usos e costumes da sociedade daquela época. Compreender sua mensagem dentro do contexto histórico, cultural e social em que Jesus viveu e nos ensinou. Então, servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo de origem hebraica que significa dinheiro, riqueza
e bens materiais. Então, é interessante observarmos que a aquisição de bens materiais, de riqueza, tem sido a meta da esmagadora maioria dos homens. Considerando a vida apenas do ponto de vista material, sem as consequentes avaliações em torno do espírito, o comportamento materialista domina as mentes e os corações que acreditam na felicidade em forma de valores amoedados. São palavras de Joana de Ângeles no livro Diretrizes para o Êxito, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Essa parábola é muito importante, queridos irmãos, porque muitas vezes no nosso dia a dia nós nos deixamos levar e muitas vezes não entendemos certas colocações do Evangelho. Então, aí está, mas que mal há no dinheiro? A riqueza por si só, ela não é má, ela é neutra, depende da sua finalidade. Então, cabe ao homem transformá-la em fonte do bem. Se ela não é a causa imediata do progresso moral, é sem dúvida um poderoso elemento do progresso. Sem a riqueza, não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem grandes pesquisas, nem estímulo. O que o mestre nos deixa bem claro é que o dinheiro não deve ser idolatrado. Valorizarmos o ter, como estava na mensagem, e não o ser. Ele nos alerta quanto ao apego excessivo aos bens materiais. E ele salienta o seguinte, que desperdiçar a fortuna não é desapego. Então, nós temos que ler, entender e contextualizar, trazer para os nossos dias esse ensinamento do mestre. O dinheiro que corrompe é o mesmo que educa e salva vidas. Então, se os homens que detêm o poder, posição social, dinheiro, econômicas, políticas, soubesse empregar melhor os bens da terra em benefício de todos. Porque nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e de expiações, aonde predominam as imperfeições morais. Somos ainda excessivamente individualistas. E nós fazemos parte de uma família universal. Vamos errar muitas vezes, vamos escorregar muitas vezes, a misericórdia divina está sempre ali conosco. Jesus está sempre a bater a porta do nosso coração, nos chamando para a transformação moral, para a nossa chamada reforma íntima, mas essa porta não abre de fora para dentro, só de dentro para fora. A vontade é de cada um de nós. Plantamos o que queremos, mas iremos colher exatamente aquilo que plantamos. Então, repetindo mais uma vez, se todos soubessem aproveitar os bens da terra em benefício geral, a fome, a violência seriam pelo menos diminuídas. Na pergunta 884 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que o direito de possuir é natural, adquirido sem prejuízo dos outros, sem prejuízo do próximo. Parábola dos talentos. Por que Jesus falava por parábolas? Parábolas, queridos irmãos, são narrativas figuradas, é um uso alegórico que transmitem ensinamentos morais e espirituais. Então, a história,
a lenda, a parábola, sempre desempenharam o papel de grande valor para o esclarecimento e aprendizado. Jesus, nosso mestre e nosso guia, teve a sensibilidade necessária para falar com a humanidade de maneira como simples, mas muito eficaz e profunda. Então, a atualidade de seu pensamento surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora. De certa forma, queridos irmãos, o homem moderno prossegue com as mesmas aspirações e necessidades dos antepassados. Então, o que diz essa parábola? Então, vamos interpretá-la. Retrata a situação de um homem que, ao ausentar-se, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ao primeiro, ele deu 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. Os 2 primeiros negociaram os talentos recebidos e devolveram, respectivamente, 10 e 4 talentos. O terceiro devolveu apenas o que havia recebido. Então, o que eram os talentos à época de Jesus? E o que eles representam nessa parábola? Ele era usado na época como medida de peso, um pedaço de metal precioso, prata ou ouro, em forma de roda. Então, tentemos a interpretação. 4 são os personagens dessa parábola: o Senhor e 3 servos. O Senhor é Deus. Os servos são os homens, somos nós. Os talentos são os bens, os recursos materiais e espirituais que nos são oferecidos para serem empregados em seu próprio benefício e em benefício do próximo. E quem é o meu próximo? Todos são. Aquele nosso irmão que está do outro lado do planeta é o nosso próximo, como aquele que está ao nosso lado. O tempo concedido para a movimentação desses bens são as reencarnações. Vejam que maravilha a interpretação e o ensinamento do mestre dentro de uma simples parábola. Recursos materiais são os talentos emprestados que nós sabemos que vão ficar no mundo porque ao mundo pertence o poder, a riqueza, o nosso próprio corpo físico. E os recursos espirituais? Esses talentos são nossos, que seguirão conosco, ou seja, que levaremos, que são os conhecimentos adquiridos, as virtudes conquistadas, que não estão sujeitas nem às traças, nem à ferrugem. Por isso, queridos irmãos, nós temos sempre que seguir os ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas terrenas, esquecendo da nossa verdadeira bagagem. Os 2 primeiros servos, embora tenham recebido quantidades diferentes, eles foram previdentes e aplicaram o que havia recebido. Não é verdade? Eles aplicaram e devolveram ao mestre, aplicado esses talentos. E o terceiro, por sua vez, embora recebendo menor quantia, ele enterrou e deixou-a completamente improdutiva. Em nossa caminhada, acontece o mesmo. Muitos multiplicam os bens recebidos. Existem, porém, os que guardam egoisticamente para si aquilo que recebem, ou seja, enterram os seus talentos, não beneficiando nem a si e nem a seu próximo, se tornando assim improdutivos.
Nosso querido Emmanuel nos traz duas importantes representações dos talentos divinos: tempo e oportunidade. Então, assim, segundo ele nos diz, ninguém vive deserdado da riqueza das horas e das oportunidades para consagrar-se ao bem. Por meio desses talentos, podemos colher e sedimentar ensinamentos nobres, cultivar a fraternidade, oferecer consolo ao irmão necessitado, semear preces, sorrisos, um bom dia, uma boa tarde. Quanto nós podemos mudar um dia de uma pessoa com um simples sorriso, um afeto, um pensamento de auxílio a um espírito necessitado, ou mesmo um pensamento nobre ao círculo da maledicência. Nós podemos todos, juntos, mudar o campo do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso lar, da nossa vizinhança. É um trabalho, se assim podemos chamar, de formiguinha, mas estamos tentando fazer a nossa parte. Enfim, por meio do exercício da multiplicação dos talentos, poderemos construir os alicerces indispensáveis à paz da própria existência, essa paz que tanto almejamos. Essa multiplicação é favorecida por duas leis divinas: convivência em sociedade e trabalho incessante no bem. Num dia de 24 horas, quantas oportunidades desfilam à nossa frente em fazermos o bem. Uma forma de gratidão ao Pai por mais um dia de vida. Portanto, ciente dos recursos a nós concedidos, torna-se imprescindível colocar nossas mãos à disposição da obra divina. E para ilustrar a nossa reflexão da noite, nós fomos buscar no livro Jesus no Lar, aliás, esse livro foi tema de mês, em abril. Nós fomos buscar na lição 46, intitulada Árvore Preciosa. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, ditado por Neio Lúcio. Trata-se esse livro de 50 lições memoráveis de Jesus, em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto de Evangelho no Lar. Eles se encontravam e ali dúvidas eram tiradas, as pessoas expunham a sua problemática e ali eles tiravam as dúvidas na presença do Mestre Jesus. Então vamos a ela. Jesus estava reunido com seus amigos. Explicou que para termos um mundo de paz, nós precisamos nos unir. Um senhor que ouvia a mensagem pediu um exemplo. Então Jesus contou a seguinte história. Era um tempo em que os homens estavam sofrendo muito com guerras, misérias e doenças. Parece que estamos falando dos dias de hoje. Deus, como bom Pai que é, justo e misericordioso, enviou um anjo mensageiro que carregava consigo sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. O anjo, já na terra, convidou os homens para se reunirem em festa, pois entregaria o presente de Deus. Então ele explicou que aquelas sementes produziriam flores de luz e frutos de ouro, que apagariam todo o seu sofrimento. Mas, para tanto, era preciso cuidados especiais para fortalecê-las.
Quando elas brotassem, precisariam cuidados especiais de todos, com dedicação e vigilância. Precisariam terra fértil, irrigação controlada, adubos específicos, proteção constante e outros cuidados. Porém, a planta era tão preciosa que bastava uma única árvore vingar para que a paz e a felicidade reinasse para toda a comunidade. Ela cresceria tanto que sua copa sombrearia as casas, seu perfume se alastraria pela terra, harmonizando o ambiente, e os frutos acabariam com a fome de todo mundo. Então, queridos irmãos, o anjo distribuiu a semente a todos, recebendo a promessa de que assim o fariam. Mas cada um foi para a sua casa pensando em ter. Eles se prontificaram, mas cada um foi para a sua casa pensando em ter só para si uma árvore que produzisse flores de luz e frutos de ouro. Olha a ambição. Assim, cada um plantou escondido suas sementes no quintal, gananciosos por toda a riqueza que poderiam ter no futuro. Mas a árvore precisaria da ajuda de todos para crescer. As sementes brotaram, porém, alguns cultivadores tinham água, mas não possuíam adubo. Outros tinham adubo, mas não tinham a água suficiente. Quem tinha remédio para acabar com as pragas, não tinha terra boa. Quem possuía um solo fértil, não tinha tempo para cuidar das plantas. Então fizeram o contrário do que prometeram. Começaram a lutar entre si para ter o que o outro tinha. E nenhuma árvore cresceu. Bastava uma só para se resolver o problema de todos, mas por pensarem egoisticamente, nem mesmo uma única sobreviveu. Depois de contar essa história, Jesus deu um tempo para seus amigos refletirem e concluiu: esse é o símbolo das guerras dos homens em torno da felicidade. Deus deu para cada filho um talento diferente, para aprenderem a desfrutar desses dons com entendimento em harmonia. Ao invés de se unirem e aproveitarem juntos as qualidades desses dons, cada um vive pensando somente em si. Quando a verdadeira união se fizer em busca do bem de todos, então a terra será como a árvore preciosa, com flores de luz e frutos de ouro. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento em harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão, uns guardam o ouro da terra, outros conhecimento sublime. Alguns retêm autoridade, outros a experiência. Entretanto, cada um procura vencer sozinho, não para distribuir o bem com todos, não, através do heroísmo na virtude, no cultivo da virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. Com referência à não aplicação dos talentos, percebemos na parábola que aquele que recebeu um talento, preso ao próprio egoísmo e ao medo, resolveu enterrar o recurso confiado por Deus. Aqui, enterrar significa viver apenas na materialidade da vida. São todas as pessoas que cuidam, guardam, conservam e retêm os pertences para a vida em si. A título de conclusão, gostaríamos de citar um fato da vida de Madre Teresa de Calcutá. Conta-se que Madre Teresa, um dia, após ter retirado das lixeiras de Calcutá um homem que estava na agonia da morte,
Deu-lhe banho e o colocou numa cama digna, para que ele ali morresse. Ele, tomando-lhe das mãos, perguntou-lhe em lágrimas: qual é, senhora, a sua religião? E Madre Teresa lhe respondeu, marejada em emoção: a minha religião é você. E qual é o Deus ao qual a senhora serve? Meu Deus é você. Logo, amar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem, é algo incrivelmente grandioso, que faz que aprendamos a valorizar os talentos que Deus nos deu, a dignificar os talentos que vamos levar ao retornar à pátria espiritual. E aí, para a reflexão. Temos feito bom uso dos talentos recebidos? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada um o seu exame de consciência e responda depois para si mesmo. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos assim, fechando os nossos olhos, descruzando braços e pernas, nessa posição tão amorável de recepção. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a todos esses benfeitores espirituais que prepararam o salão, prepararam os médiuns e a nós também. E assim, vamos dar início à prática do passe. Nesse momento, nós também favorecemos a espiritualidade que trabalha através do médium em nós. Vamos energizando os nossos centros de força, colocando eles em equilíbrio. E começamos lá em cima, no alto da nossa cabeça, no coronário, onde a luz adentra, e todos os nossos mecanismos cerebrais vão melhorando. No nosso frontal, bem no centro da testa, na área intuitiva, que a gente possa estar atento aos bons conselhos dos nossos mentores, que sempre estão juntos de nós e nos influenciam, sim, e nos direcionam para as nossas decisões mais importantes. No nosso laríngeo, na área da garganta, que nós possamos, assim, equilibrar não só essa área, mas como todo o aparelho fonador, os pulmões, o diafragma, e facilitando, sim, a nossa fala, que ela possa ser mansa e pacífica. O nosso cardíaco, onde os sentimentos de amor, de fé e de coragem podem fazer morada nesse centro de força. O nosso esplênico, em todos os seus órgãos correspondentes, se resplandece e recebe todas essas energias, principalmente em torno do nosso planeta Terra. O nosso gástrico, na região do umbigo, se fortalece para que a gente possa vivenciar com dignidade, com força e com coragem todas as adversidades da vida, mas também com gratidão por todas as benesses que nós recebemos. O genésico, que nós chamamos de energia cocriadora, é para o bem, para o bom e para o belo. Vamos descendo pelas pernas, passando pelas solas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, nós chegamos ao básico, bem ali na base da coluna. Ilumina-se toda a coluna vertebral, que é o que nos diferencia, nós, seres humanos, e fechamos novamente o circuito lá no coronário. Desta forma, todos nós estamos aptos e prontos para doar, porque podemos sim, todos nós, assim que adentramos a casa, fomos devidamente acolhidos e prontos para essa doação. E doar é doar o melhor de nós. Os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. E nada mais justo do que nós mentalizarmos o nosso amado planeta Terra, onde nós estamos aqui encarnados, toda essa humanidade. E nós podemos doar as nossas vibrações de amor, de misericórdia, para todos nós, para todos os seres viventes
encarnados e desencarnados deste planeta. Para os aflitos, para os desconsolados, para os desesperançados, para os enfermos do corpo e do espírito, para todos aqueles que em muitos momentos, e a gente tem recebido tantas notícias, que tentam abreviar sua vida ou conseguem nesse intento. Vamos vibrando para os jovens e as crianças, para que possam ser direcionados no caminho rumo a Jesus e a Deus nosso Pai. Vibremos para todos os hospitais, as UTIs e os prontos-socorros. A cada leito de enfermo, a cada um de nós que temos enfermos, doentes nos nossos lares ou próximos de nós, temos a certeza que lá estarão os amigos espirituais levando todas essas benesses das nossas mais sinceras vibrações. Vibremos pelo nosso Brasil, terra onde estamos encarnados, e rogamos a Ismael, esse anjo de luz, que possa ter, e sempre o faz, injetando todo o bom ânimo em nós, esse povo brasileiro, que o seu amor adentre a todos os lares e que ele possa intuir aos nossos governantes para eles poderem atuar e governar de maneira justa e correta para esse povo. Vibremos junto a Jesus e a Maria, nossa incomparável mãe, por esse planeta. Ele é o nosso governador, ele tudo sabe, ele tudo vê. E é o seu amor e a sua misericórdia que se estende a todos os povos, a todas as nações, a todos esses governantes que ainda persistem na guerra, que numa terra e que num tempo não tão distante possa haver a paz. Que esse processo de regeneração comece dentro de cada um de nós. Esperamos que num tempo não tão distante, como já vem acontecendo, todo esse processo, essa mudança de planeta de regeneração. Dessa forma, nós vibramos também para os nomes de encarnados e desencarnados, todos vão ser lidos, acolhidos por médiuns e tarefeiros do mundo espiritual, levando o lenitivo, levando o medicamento e as vibrações para todos esses nomes. Para todos os trabalhadores das 3 casas, de paz e amor. E vamos assim, neste momento, já sentindo toda essa ambientação transformada, e através das figuras dos pretos velhos, índios e caboclos, que já colheram da natureza todos esses eflúvios tão necessários para a magnetização, a transformação das moléculas das nossas águas. Se transformam num verdadeiro elixir, no medicamento necessário para cada um de nós. Sentimos as presenças de todos esses médicos, cientistas, químicos, biólogos e farmacêuticos. Também junto de psicólogos e psiquiatras que fazem o quê? Uma verdadeira asepsia nos nossos campos mentais. E desta forma, nós mesmos, através dos nossos pensamentos, do nosso bom ânimo, da nossa vontade, nós transformamos essas energias em energias salutares, criando o bom ânimo, o bem-estar, criando realmente substâncias, enzimas, para que a gente possa viver bem, saudável e feliz, física e espiritualmente. Desta forma, nós só temos a agradecer por tantas benesses, por essas equipes espirituais que são numerosas, que prepararam tudo, desde o acolhimento, desde o ambiente físico, desde o palestrante, desde todos nós médiuns e de todos nós aqui presentes. Agradecemos do fundo do nosso coração tanto amor, tanto acolhimento. E assim, agradecemos a Jesus, esse amigo celeste que esteve, está e estará sempre entre nós. E a Deus, que é nosso Pai, é poder, é sabedoria e bondade, e que Ele nos acompanhe até os nossos lares e nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça-feira para mais um Evangelho. Muita luz, muita paz. Onde
amor em Jesus.